Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, paz e graça, no nome de Yahushua, Jesus. Meu amigo e minha amiga, senhoras e senhores, grandes e pequenos, pegue o papel e a caneta e se aproxime, porque hoje eu vou falar sobre Gideão. Aliás, eu vou deixar pérolas, eu vou deixar detalhes sobre Gideão, que provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar. Então, meu amigo, assista o vídeo até o final, mas não se esqueça de se inscrever em meu canal, deixar um comentário na descrição e ativar o sininho para receber novas notificações. Já pegou o papel? Já pegou a caneta? Então, parabéns! Vamos aprender tudo e muito mais sobre Gideão. Então, meu amigo, o primeiro detalhe é o seguinte: quando você for formalizar uma mensagem, é necessário você fazer a introdução. Pegue esta pérola aí, pegue esta visão. Todas as vezes que você for fazer uma mensagem, é necessário, primeiro, você fazer a introdução. Porque é a introdução que vai despertar a igreja. E também, pessoal, é na introdução que você vai demonstrar o teu conhecimento. E este conhecimento que você tem, através do Espírito Santo, vai te levar muito longe dentro do ministério. Entendeu? Então, assim, é o teu conhecimento que vai te ajudar a crescer ainda mais. Então, anote tudo para você pregar muito, porque não adianta você pregar a mesma coisa. Não adianta você pregar o que todo mundo já pregou. Você tem que estudar para trazer detalhes novos da Bíblia, da história, da cultura judaica. Então, tudo isto e muito mais você vai aprender aqui nesse vídeo, tá bom? Então, pessoal, Gideão tinha dois nomes. Gideão, que significa cortador, trabalhador, e Jerubaal, que significa aquele que briga com Baal, aquele que discute com Baal, aquele que não tem medo de Baal. Baal é representado pelo planeta Sol. Então, naquele tempo, o povo adorava Baal, o deus Sol. E segundo a cultura antiga, o Sol dominava as 4 estações. Então, o pessoal adorava Baal. O nome Baal significa dono de tudo. Esse Gideão realmente tinha dois nomes. Gideão, cortador. E Jerubaal, que significa aquele que luta com Baal, aquele que discute com Baal, aquele que não respeita Baal. E aí você vai continuar contando na introdução, você vai continuar contando a história, falando que Gideão era casado e que, segundo a história, ele tinha uma mulher por nome Orfa e tinha várias concubinas. Gideão, pessoal, Gideão. E esse Gideão, pessoal, foi o 5º juiz de Israel. Exatamente, Gideão foi o 5º juiz de Israel. E o que é mais importante é que Gideão julgou a nação por 40 anos. Gideão começou a governar com 30 anos e governou 40 anos. Gideão morreu com 70 anos e Gideão deixou 70 filhos na face da terra. Tudo isto você vai colocar no seu sermão. Outro detalhe que você vai colocar no seu sermão é o seguinte: Gideão escolheu 32 mil homens. Gideão escolheu 32 mil homens para guerrear contra os midianitas. Porém, em uma certa feita, Gideão disse o seguinte: todos os covardes podem voltar para suas casas. Eram 32 mil homens. Quando Gideão falou que os covardes podiam voltar, só ficou 10 mil com Gideão.
eram 32 mil. 22 mil foram embora. E só ficaram 10 mil para batalhar com Gideão. Porém, Deus disse para Gideão: Gideão, ainda é muito. Eu quero menos. Porque o menos para Deus é mais. Essa é a contabilidade de Deus que ninguém entende. Então, pessoal, Gideão tinha 32 mil. 22 mil voltaram. E Gideão ficou com 10 mil. E Deus disse: 10 mil ainda é muito. Leva ao ribeiro. O nome do ribeiro era o ribeiro Maim, que significa o ribeiro do maio. Ribeiro do maio. Mês maio, tá bom? Porque era no mês maio, no mês de maio, que Baal era adorado, entendeu? Então foi no mês de maio que Gideão levou os 10 mil homens para o ribeiro de maio. O ribeiro de maio. Porque ali tinha a estátua de Baal, a estátua de Acera, de Astarote. Tinha também as 70 estátuas dos filhos de Baal junto à piscina. Então, pessoal, Gideão mandou o pessoal beber água. E todos aqueles que bebiam água e reverenciavam a estátua, mandavam embora. Entendeu? Então, de 10 mil, a Bíblia Sagrada diz que 9.700 tomaram água e se dedicaram à estátua de Baal ali no rio Maia. Olha, pessoal, que informação. Essa informação você não encontra no Google, não encontra no Facebook, não encontra no YouTube, não encontra nos dicionários brasileiros, não encontra nos livros tradicionais, não encontra nas Bíblias de rodapé, não encontra. Onde que você vai encontrar essas informações? No livro do pastor Matusalém, especialista, tá bom? Então vamos lá para você pegar tudo, porque você não encontra em canto nenhum. Gideão estava com 10 mil homens, 10 mil. E Deus disse: vai para o ribeiro, ribeiro de Maia, do mês de maio. Porque o mês de maio era o mês da adoração a Baal. E então, em volta da piscina, tinha a estátua de Baal, a estátua de Acera, ou de Astarote, que era a esposa de Baal, a lua, e 70 estrelas, 70 imagens dos filhos de Baal. E então, os 10 mil soldados de Gideão, os 10 mil soldados de Gideão, chegaram à beira do riacho, na piscina. E então, a Bíblia diz que 9.700 homens, 9.700, tomavam água e reverenciavam diante das estátuas de Baal. E então, Gideão mandou para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. Todos aqueles que adoravam a imagem de Baal não serviam para irem à guerra. A Bíblia Sagrada diz que 300 homens, pessoal, anota aí, a Bíblia diz que 300 tomaram água e não reverenciaram a imagem de Baal e dos Balaíns que estavam ali junto à piscina do rio Maia, do mês de maio. Isso aqui é muito forte, pessoal, é muito forte, porque nem na faculdade, às vezes, você não aprende esse detalhe, nem na faculdade, tá bom? Então, 300 homens não reverenciaram a imagem de Baal. Tomaram água sem reverenciar. E esses 300 foram escolhidos. E aí, pessoal, vem outra informação. Porque a história diz que Gideão deveria lutar contra um exército de 135 mil soldados. 135 mil. Então, se você fizer uma conta, pessoal, você vai entender que cada soldado de Gideão deveria matar 450 homens. Pessoal, olha que informação que você está recebendo. E essa informação está nesse livro aqui. Isso
é uma pérola, isso é uma dádiva de Deus. Esse conhecimento é uma coisa linda para você, para sua família, para você pregar na igreja, entendeu? Baseado na história. Você vai pregar, vai fazer essa introdução maravilhosa. Você vai falar para a sua plateia, para os seus ouvintes. Gideão tinha 300, mas o inimigo tinha 135 mil soldados. Então, cada soldado de Gideão deveria matar 450 homens. Cada homem de Gideão tinha que matar 450 inimigos. Era impossível, pessoal. Como que um homem só iria matar 450? E aí, pessoal, você vai falar tudo isto na sua introdução. É show. É show. Sabe por quê? Porque ninguém tem essas informações. Você está pegando em primeira mão. É claro que aqui no livro tem mais pérola, né? Porque eu não estou soltando todas as pérolas. Eu estou deixando somente 10% do que está no livro, tá bom? Aqui no livro tem 100%, mas eu estou deixando 10%. E dá para imaginar o que tem no livro, né, pessoal? É coisa linda. Então, você vai adquirir esse livro. Livro dos sermões, para fazer uma mensagem sobre Gideão, tá bom? Você vai fazer uma mensagem. Agora, a mensagem está aqui nesse rascunho. A mensagem completa sobre Gideão está neste rascunho. E eu espero que você ligue agora, neste número que está aqui, para adquirir esse livro e também adquirir a mensagem completa sobre Gideão. E você vai pregar muito esta mensagem. Você vai começar pregando a palavra de Deus, dizendo no tópicos, ou nos tópicos. Você vai começar falando: Israel pecou contra Deus. E Deus entregou Israel na mão dos midianitas por 7 anos. Olha, pessoal, você vai começar falando sobre o pecado. Israel era uma nação livre, mas Israel pecou contra Deus. E Deus entregou Israel nas mãos dos midianitas por 7 anos. E aí você vai pregar para a sua plateia, afirmando que tem muita gente no cativeiro, porque desobedeceram a voz de Deus. Tem muita gente que Deus entregou nas mãos dos midianitas, porque pecaram contra Deus. A Bíblia diz que os midianitas vinham como gafanhotos, comiam tudo, roubavam tudo, levavam tudo que o povo de Israel tinha naquela época. E naquela época, o povo de Israel não morava em casas. Segundo a história, eles faziam buracos para colocar os filhos, as esposas dentro dos buracos, na terra, para os midianitas não matar, não roubar. Então eles escondiam as suas famílias dentro do buraco. Então, Israel, naquela época de Gideão, estava passando em uma provação muito grande por falta de obediência. Pessoal, por falta de obediência. Então, o primeiro tópico que você vai pregar é falar sobre a desobediência. Às vezes o diabo não tem poder de tocar em você, mas Deus permite a luta para você se organizar, para você se alinhar, para você levantar o seu altar, para você tomar uma direção séria na sua vida. Porque você está caído, não sente mais a presença de Deus, prega, mas é vazio, profetiza para os outros, mas é vazio, entrega revelação para todo mundo, mas é vazio, vai ao monte, mas é vazio. Tem muita coisa para muita gente, você prega para muita gente, você entrega para muita gente o milagre, mas você é vazio. Deus está se retirando, porque você abandonou as águas vivas. Então volte para Deus, explique isso para a igreja. E você que está me assistindo, já tome posse dessa palavra. Volte para Deus também, tá bom? Porque não adianta você ser pregador, pregar para todo mundo e você sendo uma pessoa vazia, que não sente mais a presença do Eterno, e o de rei, não sente mais a presença do seu filho,
Yahshua, Jesus. E aí, como é que vai ficar a sua vida? Então o primeiro tópico que você vai pregar é sobre o pecado. É sobre o pecado que está dominando a igreja. E aí, depois, você vai pregar falando por que Deus chamou Gideão. Você vai explicar. Porque Israel clamou a Deus. Israel não aguentou mais a provação e clamou a Deus. Senhor, levanta um libertador. Então você vai pregar para a igreja. Quando é que a situação vai ser transformada? Quando você começar a orar. O povo de Israel começou a clamar porque estava apanhando, porque estava na prova, porque estava na lama. Israel clamou a Deus. E Deus levantou quem? Gideão. É aqui que vai começar a mensagem. Deus levantou Gideão. Por quê? Primeiro, Israel clamou. Este é o primeiro tópico. Israel clamou a Deus. Lá em Israel tinha milhares de homens. Não é verdade? Mas Gideão era humilde. Gideão era humilde. Sim, isso todo mundo já sabe. Tanto é que ele disse, eu sou o menor da minha casa. Eu sou o menor da minha tribo. Eu não mereço. Então Gideão reconhecia a sua fragilidade. Isso se chama humildade. Mas Gideão também era trabalhador. Trabalhador. Não esperava pelos outros. Todo mundo corria. Todo mundo se escondia nas cavernas. Mas Gideão continuava com a mão na obra, trabalhando para Deus. Entendeu? E aqui, pessoal, a mensagem vai continuar. Olha o tamanho do esboço. É muito grande, pessoal, o esboço. É muito grande. Não vai dar para falar tudo aqui. Mas o que é que você vai fazer agora? Vai ligar nesse número que está aqui na tela e compre esse livro dos sermões. Inclusive, aqui vai ter um tópico falando que Gideão era ousado. Ousado. Entendeu? Porque Gideão se revoltou contra a família dele. Gideão se revoltou contra a família. Porque se você buscar na história, o pai de Gideão era Joás, da tribo de Manassés. E esse Joás tinha uma igreja, um templo para Baal. Esse Joás, pai de Gideão, tinha uma piscina consagrada a Baal. Esse pai de Gideão era um homem consagrado como sacerdote de Baal. E Gideão falou, eu não vou obedecer às orientações do meu pai. Eu não vou. A minha família tem um ritmo de vida, tem uma posição de vida, mas eu vou agir diferente. Eu não vou pela cabeça do meu pai. Não. Eu não vou seguir os parâmetros do meu pai. Eu não vou seguir as normas do meu pai. Gideão dizia, eu vou tomar uma atitude séria diante de Deus. E Gideão se revoltou, foi lá na casa do pai dele, quebrou as estátuas de Baal. Foi, pessoal, Gideão quebrou as estátuas de Baal, entendeu? Cortou a floresta, porque tinha muitas árvores, onde as pessoas faziam magia negra, faziam obras de voodoo, e etc, e oferecer aos animais, entendeu? Os feiticeiros, os bruxos de Baal, eram os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, ficavam ali na casa do pai de Gideão, e o pai de Gideão, Joás, era assim, pessoal, com os profetas de Baal. Mas Gideão falou, a partir de hoje, eu não vou obedecer mais meu pai, eu vou tomar uma atitude na minha vida. E o meu pai vai ter que me seguir na obra porque eu vou quebrar as imagens de Baal. Eu vou destruir a piscina de Baal. Eu vou destruir a floresta de Baal. E Gideão, pessoal, arrebentou. Então, você vai pregar que Gideão era ousado. Mas você vai continuar pregando. É que aqui não dá para pregar tudo. Pessoal, não dá para pregar tudo. Mas você vai pregar na igreja. Você vai pregar na igreja falando... A missão começa dentro de casa. A limpeza começa dentro de casa. Gideão começou limpando a casa dele. Entendeu? Gideão não foi para a casa do vizinho. Não. Gideão não foi para a igreja do vizinho. Não. Gideão foi para a casa do pai dele, onde ele morava. E ali ele quebrou tudo. Quebrou as estátuas, limpou tudo.
Então, o conserto começa na sua casa, irmão. Prega sobre isso. O conserto começa em casa, porque o crente quer pregar demais, mas tem uma televisão lá que é Baal, acabando com a fé, assistindo coisas que Deus nunca assistiria contigo. Você tem um som na sua casa, ouvindo músicas, ouvindo coisas, ouvindo palavras que Deus nunca ouviria contigo. Você fala que o Espírito Santo está dentro de você. É uma vergonha. Entendeu? Você fala que Deus está na sua vida, mas os seus olhos poluídos de pecado, assistindo o que não deve assistir. Seus ouvidos poluídos de pecados, ouvindo aquilo que Deus não tem coragem de ouvir. E você chega na igreja e fala, Deus está na minha vida. Como que Deus está na sua vida? Se Deus tem vergonha de entrar no seu quarto? Hã? Como que Deus está na sua vida se Deus tem vergonha de ouvir o que você ouve? Deus tem vergonha de assistir o que você assiste? Deus tem vergonha de fazer o que você faz? E você chega na igreja, começa a pregar para todo mundo, se tornando um mentiroso. Coloca a sua vida no altar, Gideão. O conserto começa na sua casa. O que é que Gideão fez? O que que Gideão fez, irmão? Irmã, o que que Gideão fez? Ele consertou a casa, quebrou a imagem de Baal, o porte ídolo de Baal. Na sua casa você tem que quebrar esse ídolo que você adora. Entendeu? Tem que se converter de verdade. Tem que ouvir o que Deus ouve. Tem que assistir o que Deus assiste. Tem que fazer o que Deus faz. Agora você age de forma diferente. E quer pregar na igreja, e quer ser usado na igreja, e ainda reclama de Deus. Nesse altar que você tem, você queima carnalidade para o inimigo e ainda queima orações para Deus. E a Bíblia diz, de uma fonte não pode sair dois tipos de águas. Ou você é crente, ou você não é crente. Ou é salvo, ou não é salvo. Entendeu? Então você tem que mudar hoje. Você vai pregar isso, meu irmão. Cuidado, porque o pastor pode te disciplinar. Os obreiros podem te tesourar. Os obreiros podem falar o seguinte, ele não vai mais pregar na igreja, porque prega duro. Prega duro. Tem gente que tem medo da palavra dura. Sabe por quê? Porque está em pecado. Ele quer um Deus que passa a mão na cabeça dele. Ele quer um Deus que passa a mão no pecado. Mas aí, esse Deus que passa a mão na cabeça, que passa a mão no pecado, sabe como é o nome desse Deus? Baal. Então, se levante como profeta lá na sua igreja e conserte o altar daquela igreja. Faça como Gideão, chega na casa do pai e coloca o altar no lugar, endireita o altar, quebra aquela imagem de Astarote que está lá, quebra aquela imagem de Baal, quebra aquelas 70 imagens do filho de Baal. E aí você vai pregar. É claro que aqui não dá para pregar tudo, porque aqui vem chicote. Aqui vem chicote para bater em obreiro ruim. Sabe? Obreiros que não quer conserto, obreiros que comprou o púlpito da igreja, obreiros que tá aí no púlpito porque tem dízimo alto, entendeu? Mas não tem vida no altar. Aqui nessa mensagem tem chicote, meu irmão, para bater em muitos obreiros. E esse chicote aqui não vem do homem não, vem da palavra, vem de Deus, vem de Deus. Tem que ter coragem para pregar a verdade, sim, mas tem que consertar o altar. E o altar começa em casa. Foi isso que Gideão fez. E aí você vai continuar a pregar forte. Olha aqui o esboço. É um esboço para você pregar 1h30. 1h30. Você vai falar sobre a ousadia. Você vai falar que o anjo chegou para Gideão e disse, Deus é contigo, varão valoroso. Então você vai pregar sobre o diálogo com Deus. Diálogo, conversa. Tem gente que quer fazer a obra, mas não tem diálogo com Deus. Não tem conversa. Então a primeira coisa que o anjo fez foi conversar com Gideão. Entendeu? Se entronizar, se mesclar. Então, a primeira coisa que Deus vai chegando ali através do anjo é valorizando. Deus quer valorizar. Deus quer te valorizar. Porque você está vendo agora. Você está vendo agora. Gideão falou, mas eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da minha tribo, eu não posso. E o anjo disse, vai na sua força, porque Deus estava vendo o amanhã, e Gideão estava vendo o agora. Gideão via o problema,
Deus via a solução. Então você tem que crer no que Deus tem para a sua vida. Você está vendo agora o problema, a prova, a miséria, os midianitas, o roubo. Você está vendo agora, mas Deus está dizendo, vai na tua força. Gideão dizia, eu sou fraco, e Deus dizia, tem força aí. Gideão dizia, eu sou o menor, Deus dizia, você é o maior. Gideão dizia, a minha casa é menosprezada, e Deus dizia, a sua casa foi escolhida por Deus. Só que você tem que tomar atitude, Gideão. Você tem que colocar a sua casa em ordem, a sua família em ordem. Entendeu? Prega sobre isso. E aí, pessoal, Gideão já começa oferecendo. Gideão ofereceu um cabrito para Deus. Porque às vezes você não tem um bezerro, mas tem um cabrito. Gideão ofereceu o cabrito. Fez um guisado. O anjo não comeu o guisado. Mas Gideão ofereceu na pedra. E subiu a fumaça. E o anjo subiu na fumaça. E aí, pessoal, Gideão foi para a guerra com 300. Eu vou encerrar para não ficar grande. Gideão foi para a guerra com 300 homens. E cada homem daquele, espiritualmente, cada um homem, cada um guerreiro de Gideão, lutou com 450 no reino espiritual. E derrotou tudo. Acabou com tudo. Entendeu? E foi uma grande vitória. Por isso que Gideão entra lá nos heróis da fé. Em Hebreus 11, versículo 31, 32, fala sobre Gideão, o herói da fé. Gideão, o herói da fé. Porque ele acreditou que um soldado dele mataria 450 soldados. Entendeu? Então assim, meu irmão, 300 homens entrou na guerra e matou ali pela fé, pela espada de Deus, matou 135 mil soldados midianitas. É muito forte, é muito forte. Então você vai pregar essa mensagem, vai fazer o apelo e põe essa igreja no prumo. Põe esse pastor aí no prumo. Põe esse obreiro no prumo. Ah, meu irmão, tá esperando o que para Deus te usar? Hã? Tá esperando o quê? Ou então, meu irmão, ora para Deus levantar um pregador aí para pregar essa mensagem. Você é covarde? Preste atenção, você é covarde? Então ore para Deus levantar um pregador para pregar aí. Porque Deus te escolheu para pregar. Mas você é covarde, é medroso. Então ore, pague preço para Deus levantar um pregador aí. Para colocar o pastor no prumo, esses obreiros no prumo aí. Porque não quer fazer a coisa séria. E Deus já se retirou da igreja. E a revelação, não tem mais repeplé de Jeová na igreja. Não tem mais batismo com o Espírito Santo. Entendeu? Por quê? Tá tudo frio. O pecado dominou. Aí Gideão tem que entrar. Gideão tem que chegar aí, meu irmão, na sua igreja. Ora para Deus enviar Gideão aí. Ora para Deus. Aí, meu irmão, se Gideão entrar aí na sua igreja, vai quebrar essa imagem de Baal. Mas vai dar chicotada em gente aí que você não imagina quanto, tá bom? Então, essa mensagem completa está nesse livro. Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Meu irmão, compre esse livro, ligue agora. E também, pessoal, compre os outros livros. Olha aqui, o livro do Gênesis, que é para professores. É maravilhoso esse livro. E o terceiro livro, o livro A Olaria de Obreiros. Olha a Olaria de Obreiros, maravilhoso, para obreiros. E agora, em novembro, já anote aí, anote, novembro de 2022, esse mês agora, novembro 2022, está sendo elaborado o quarto livro do pastor Matusalém, especialista, tá bom? Novembro agora, está chegando para mim, novembro de 2022, está chegando para mim a primeira remessa do quarto livro, o livro de ouro do pregador absoluto, a glória do conhecimento. Então, liga nesse número, mande uma mensagem. Olha, meu irmão, faça alguma coisa para adquirir materiais bons. Porque isso que eu preguei aqui não tem na Bíblia. Eu já falei. Não tem no dicionário. Compre dicionário. Pode comprar. Compre Bíblias. Pode comprar. Faça uma faculdade. Pode fazer. Entendeu? Mas não tem esses detalhes. Só em meus livros tem os detalhes que você precisa para pregar muito. Para pregar muito. Só que tem aquela parte de bater. Tá bom? Tem a mensagem de bater. E também tem a mensagem de você passar o bálsamo. Então eu tenho mensagens em meus livros só de passar o bálsamo.
tá bom? Porque Deus bate e corrige, tá bom? Então tem aquela mensagem de você colocar o obreiro na linha e tem aquela mensagem também de você passar o bálsamo na ovelha ferida. Então você vai comprar esses materiais para adquirir este conhecimento, esta palavra, estes sermões, estas mensagens, tá bom? Eu sou o pastor Matusalém Especialista. Este é o programa Cenário Bíblico. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se você não deixou um comentário, deixe o comentário. Se você não ativou o sininho, ative o sininho. Se você não mandou o link desse vídeo para mais alguém, mande agora. Porque alguém precisa ouvir esta mensagem. Preste atenção. Alguém precisa ouvir esta mensagem. Alguém precisa. E você não vai ficar parado. Pega o link dessa mensagem e mande para ele no WhatsApp lá. Mande lá para ele. Mande no Facebook dele. Fala, olha, ouça essa mensagem aqui. Porque Deus precisa colocar a casa no altar. Porque Israel não pode ficar mais nas mãos dos medianitas. Deus precisa levantar Gideões. E Gideão pode ser você. A Gideoa pode ser você, minha irmã. A Gideoa pode ser você, minha irmã. Pastora, missionária, apóstola, bispa. Eu respeito o teu ministério, minha irmã. Então você pode ser a Gideoa de Deus. Deus quer que você se levante e pregue muito. Às vezes vão tentar tirar a sua cabeça, como fez com João Batista. Tem que tomar cuidado. Mas nós precisamos pregar a verdade. Porque muitas igrejas estão na corrupção. E nós não podemos aceitar mais a corrupção. Os obreiros desviados. O pastor desviado. Não, não. É hora de ajudar o nosso pastor. É hora de colocar a igreja no prumo. E esta obra começa em nossa casa, em nosso ministério, em nosso altar, em nossa igreja. E depois vai expandir para todo o Brasil. Então que Deus te abençoe no nome de Yahushua, Jesus. Olá, meus amigos e minhas amigas, graça e paz no nome de Yeshua, Ahamashia, Jesus de Nazaré. Eu sou o pastor Matusalém Especialista e estou passando aqui para apresentar para você os 3 melhores livros do Brasil, a títulos de informações bíblicas e estas bíblicas. O primeiro livro, pessoal, é o livro de Gênesis, a revelação completa. Esse livro é especial porque contém mais de 700 páginas e mais de 1000 detalhes que a maioria dos estudiosos brasileiros ainda não conhecem. Portanto, se você quer continuar crescendo na graça e no conhecimento, adquira este livro do Gênesis, a revelação completa, porque neste livro você vai encontrar a história de centenas de personagens bíblicos. A história que eu apresento neste livro são histórias bíblicas e estas bíblicas derivados dos originais mais antigos do mundo, trazendo em evidência a questão biográfica, cultural. Portanto, se você realmente gosta de detalhes que estão além das águas profundas, você precisa adquirir esses 3 livros imediatamente. O segundo livro que eu lancei é o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Este livro dos sermões contém mais de 700 páginas e contém mais de 1000 pérolas que a maioria dos estudiosos ainda não anunciaram nos púlpitos das igrejas. São detalhes em hebraico, aramaico, grego, latim, sumeriano, detalhes midrashianos que pode mudar o seu ponto de vista em relação à Bíblia Sagrada. Portanto, meu amigo, adquira esse segundo livro porque é especial. Neste livro contém mais de 50 sermões,
apresentando os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, apresentando também os pontos mais essenciais para a formação de esboços, mensagens e palestra. Por isto, meu amigo, se você gosta de conteúdos que a maioria dos pregadores brasileiros nunca ouviram falar, adquira esse segundo livro do pastor Matusalém, especialista. O terceiro livro, pessoal, que eu lancei é o livro ministerial A Olaria de Obreiros. Este livro contém mais de 500 páginas e foi elaborado para você que quer crescer na área ministerial e eclesiástica. Portanto, adquira esse terceiro livro imediatamente para que você possa decolar nas asas do conhecimento. Portanto, meu amigo e minha amiga, agora mesmo eu quero te convidar a assistir juntamente comigo o comercial sobre esses 3 livros, que são os melhores livros do Brasil a títulos de informações bíblicas e extras bíblicas. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém, especialista, já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 629-9408-0257.